Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar da baixa procura pela vacina contra o HPV em todas as capitais e regiões brasileiras. O papilomavírus humano é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais comum. Muitas vezes não causa nenhum sintoma, mas ainda que sejam tratáveis, as lesões provocadas pelo vírus podem evoluir para doenças graves, como câncer de colo do útero. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Gustavo Gama, que é médico ginecologista oncológico. Dr. Gustavo, muito obrigada pela participação. Antes de começar a nossa entrevista, a gente vai assistir uma pequena reportagem. A segunda edição do Boletim Informativo InfoOncollect, publicação da Fundação do Câncer sobre o cenário do câncer no Brasil, traz um dado preocupante. Todas as regiões e capitais brasileiras estão com a vacinação contra o HPV abaixo da meta de 90% da população-alvo vacinada, como preconiza o Programa Nacional de Imunizações e a Organização Mundial de Saúde. Este pode ser um indicativo de que o país não deve atingir uma das metas propostas pela OMS para acelerar a eliminação do câncer de colo do útero até 2030. O levantamento foi feito com base nos registros de vacinação de meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos entre os anos de 2017 e 2021. A região norte apresenta menor cobertura vacinal completa. No sudeste, chama atenção o baixo índice de vacinação registrado no Rio de Janeiro, 72,1% na primeira dose e 49,1% na segunda. O câncer de colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões em desenvolvimento. Mundialmente, mata mais de 300 mil mulheres por ano, sendo 80% em países de baixa e média renda. Os números são alarmantes, especialmente considerando que existe uma forma eficaz de prevenção: a vacina. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E eu gostaria de começar perguntando o que é o HPV, quais são os sintomas e como ele pode ser diagnosticado. Olá, Ingrid. Boa tarde. Agradeço aí o convite, um prazer estar falando com vocês e podendo divulgar mais informações sobre o HPV e, consequentemente, sobre o câncer de colo uterino. Bem, o HPV é uma sigla em inglês, né, que a gente vai chamar de papiloma vírus humano. Tá? E é um vírus que muito frequente na nossa população, com uma taxa de transmissão relativamente alta e que tem um potencial de evolução para câncer de colo uterino. O HPV ele tem uma atração pelos órgãos genitais e, especialmente no câncer de colo uterino, ele é o principal causador do desenvolvimento desta doença. Então, quando a gente está falando com o HPV, a nossa grande preocupação é em relação sobre a relação da infecção viral pelo HPV e o câncer de colo uterino. E essa questão da infecção viral e o câncer de colo uterino, isso é muito importante porque nem todo mundo que tenha contato com o vírus do HPV desenvolverá câncer de colo uterino. Então, isso é muito comum, nós recebemos as pacientes com algum diagnóstico de lesão causada pelo vírus do HPV, sempre muito preocupadas, achando que elas estão condenadas a desenvolverem câncer de colo uterino. Felizmente, não é bem assim que acontece. O vírus tem vários subtipos, né? Que popularmente nós vamos chamar de cepas. Após o Covid, todo mundo ficou um pouco habituado com essa questão das cepas, né, do Covid. Então, são mais de 200 cepas, né, subtipos do HPV. Em especial, existem alguns subtipos que são os subtipos de alto risco. Esses subtipos de alto risco têm um potencial maior de se instalarem nas células do colo do útero, fazerem mutações, desenvolverem anormalidades nessas células do colo do útero, que elas têm um crescimento desorganizado, têm um crescimento anormal e, consequentemente, evoluindo para câncer de colo uterino. Agora, doutor Gustavo, a vacina que previne, né, contra diversos tipos de HPV está aí e está sendo distribuída pelo SUS gratuitamente desde 2014. Explica para a gente como é que ela age. Perfeitamente. A vacina, ela é composta do que a gente chama de uma partícula semelhante ao vírus. Então, a gente não está usando o vírus vivo, por isso a segurança mesmo da vacina
e ela é capaz de, uma VLP, né, partícula semelhante ao vírus, e ela é capaz de induzir o nosso sistema imunológico, como a maioria das vacinas, né? Elas acabam desenvolvendo o nosso sistema imunológico, criando umas células de defesa, para quando o nosso organismo entre em contato realmente com o vírus, nós já tenhamos células de defesa para poder eliminar o vírus. Porque as infecções virais, nós não temos tratamento, a grande maioria das infecções virais, nós não temos tratamento específico para os vírus. Então, nós conseguimos tratar os sintomas causados pelo vírus. Então, nesse caso, o tratamento para o vírus é a eliminação viral, que acaba sendo feito pelo nosso sistema imunológico, pelo nosso sistema de defesa. Agora, o ideal, portanto, é que a imunização seja feita antes do início da vida sexual, é isso? Sim, esse seria o ideal, né? Então, a gente precisa sempre fazer essa analogia de que a principal via de transmissão do HPV é a via sexual. Então, o ideal é que a gente imunize no caso, a gente está imunizando crianças e adolescentes, antes do primeiro contato, um possível contato com o HPV, consequentemente, então, antes da sua iniciação sexual. Exatamente porque a sua principal via de transmissão é a via sexual. Agora, cerca de 80% da população sexualmente ativa deve ser infectada pelo vírus HPV em algum momento da vida. É preocupante, doutor Gustavo? Sim, com certeza, né? Então, quando a gente está falando até mesmo sobre prevenção primária, né, em que a gente está querendo evitar que uma doença aconteça, a gente faz parte da prevenção primária a vacinação. A vacinação é uma das formas de prevenção primária, e uma outra forma também estaria relacionada exatamente à orientação sexual. Então, como você falou, os números eles variam um pouco de locais, de localidades e tudo mais, mas essa média de 80%, a última estatística que eu li dizia que ao longo da vida o homem tem 91% de chance de ter contato com o vírus e a mulher em torno de 84%. Mas é em torno disso mesmo, ou seja, quase todo mundo sexualmente ativo, que já teve vida sexual, em algum momento da vida tem grande chance de ter contato com HPV, especialmente se a sua vida sexual for com mais de um parceiro. Então, a forma que a gente tem também de prevenção primária está em relação à questão da educação sexual e o uso dos métodos de barreira, que são os preservativos, né? O preservativo masculino e o preservativo feminino. Conta exatamente primeiro da questão de que existem mais de muitos subtipos em relação ao HPV e pela prevalência do vírus na nossa população. Agora, a transmissão do HPV, doutor Gustavo, ela ocorre por via sexual e pode acontecer mesmo sem a penetração. Quando o vírus provoca as tais verrugas, é muito mais fácil, né, que seja feito o diagnóstico, mas às vezes o HPV também pode ser silencioso. Quais são as formas de tratamento nesses casos? Então, o HPV, na grande maioria das vezes, ele é silencioso, tá? Como a grande maioria das infecções virais. Então, a gente acaba tendo contato sem saber que está tendo contato. Então, o HPV ele não desenvolve nenhum sintoma imediatamente, quando assim que nós temos contato com o vírus. E o vírus ele tem uma baixa imunogenicidade mesmo. O que isso quer dizer? Então, o vírus é capaz de entrar no nosso organismo, passar meio que descoberto pelo sistema imunológico e ficar instalado no nosso organismo. Mais para frente, eu faço sempre uma analogia que a gente acaba conhecendo muito, que é o vírus da herpes. Tá? Então, assim, a grande maioria das pessoas, em algum momento, já viu alguém que tem uma herpes labial, que tem uma lesão de herpes labial, que tem uma úlcera, que na grande maioria das vezes é nos lábios. Então, o vírus da herpes também tem essa capacidade de ficar inoculado e a gente chama de uma infecção latente. Isso acontece com o HPV. Então, a pessoa, através principalmente do contato mucosa com mucosa, assim como a transmissão também do HIV, que também é um outro tipo de vírus, né? A pessoa consegue ter contato com o vírus que se instala e passa despercebido pelo organismo. Então, não necessariamente precisa existir uma lesão, tá, em atividade para haver transmissão viral. Isso é outra questão muito preocupante. As pessoas também têm sempre muitas essas dúvidas. Se eu tenho uma lesão ativa do HPV, que nós chamamos de condilomas, eu tenho uma maior chance de transmissibilidade. Isso quer dizer que a gente tratando essas lesões não quer dizer que não haverá transmissão no futuro. Tá, agora, doutor Gustavo, a gente vai assistir agora o depoimento da Gislane Mateus, que ela é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. A Gislane, ela está falando da importância de pessoas levarem seus filhos para vacinar contra o HPV.
A vacinação contra o HPV, ela protege contra a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis. Qual a importância dessa vacinação? Ela protege contra muitos tipos de câncer que esse vírus provoca. Então, é super importante que seja feita a vacinação das meninas e meninos de 9 a 14 anos. Essa vacinação está disponível nas salas de vacina, é gratuita pelo SUS e essa vacina é a principal medida de prevenção desse tipo de câncer e da infecção pelo HPV. Por isso a importância dessa vacinação e nessa faixa etária, de forma geral, antes de iniciar a atividade sexual do adolescente, para justamente quando ele iniciar ele estar mais protegido contra essa infecção. É muito importante que essa vacinação aconteça, então a gente pede que pais, adolescentes procurem as unidades e façam essa vacinação. Além dos adolescentes, essa vacinação também está prevista no SUS para alguns grupos específicos que têm maior chance de agravamento, como os imunodeprimidos nos CRIs. Mas nas salas de vacina de todo o município está prevista para os adolescentes, meninos e meninas de 9 a 14 anos. Bem, o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não saia daí. O Câmara Rio Entrevista está de volta com o Dr. Gustavo Gama, médico ginecologista oncológico, que nos atende para falar da vacina contra o HPV, que apesar de segura e disponível pelo SUS, não tem grande adesão. Doutor Gustavo, a gente acabou de ouvir o depoimento. Eu queria que você me falasse por que é tão importante o engajamento também dos pais com relação às crianças, pré-adolescentes e principalmente os meninos. Isso, ótimo. Muito bom você tocar nesse assunto. Assim, nós sabemos que as crianças, né, elas não vão voluntariamente a um posto de saúde serem vacinadas. Então, a gente precisa dessa conscientização dos pais em relação à segurança das vacinas. É óbvio que a gente, mais uma vez, né, comparando aí ao Covid, a gente viu muitas discussões em relação a prós e contras da vacina, pessoas a favor, pessoas contra, mas a vacina para o HPV ela é extremamente segura. Nós temos estudos aí com 20, 30 anos com a vacina. Os estudos da vacina foram pouco antes da década de 2000, que a gente começou a ter estudos na Austrália. Então, nós estamos no Brasil, já temos mais de quase 10 anos aí de vacina. Então, a vacina já está muito bem estudada em relação à sua segurança. E o que é mais importante, ela já está muito bem estudada em relação à sua eficácia, né? Nós sabemos que nós conseguimos reduzir as lesões precursoras de câncer de colo uterino e também, futuramente, reduzir o número de câncer de colo uterino. Então, os pais se conscientizarem da segurança da vacina, isso é super importante. A vacina ela tem que entrar, inclusive, no calendário escolar, né? As escolas, inclusive, fica aí meu apelo para que escolas, diretores, professores estimulem que isso seja discutido dentro das escolas, porque nós vacinamos crianças que às vezes saem daquela faixa etária, porque é muito comum nós vacinamos filhos pequenos, mas os adolescentes, 9 a 14 anos, muitas dessas vacinas elas acabam passando despercebidas. E o HPV tem uma outra questão, né? Nós recomendamos nessa faixa etária da adolescência, de 9 a 14 anos, de pré-adolescência e adolescência, 2 doses da vacina. Isso já se mostrou que 2 doses da vacina para as crianças nessa faixa etária, elas conseguem dar para a gente títulos de anticorpos suficientes e seguros, tá? A longo prazo. Só que a gente precisa de 2 doses. Só que a gente acaba perdendo muitas crianças nas segundas doses, porque tem que retornar para poder fazer a dose de reforço. Então, tem que haver essa conscientização de que tem que fazer a primeira dose, que é importante essa dose de reforço. Que a vacina ela é segura, não vai trazer nenhum prejuízo para o seu filho, pelo contrário, e para sua filha, muito pelo contrário, vai trazer uma grande proteção e uma segurança. Quem pode tomar a vacina, além dos jovens, nessa faixa etária que você acabou de falar? Temos ainda os pacientes que são imunossuprimidos, tá? Os pacientes imunossuprimidos, existe a recomendação formal também de usar, de fazer uso da vacina. Provavelmente porque essas pessoas, os imunossuprimidos, existem maior exposição, são mais suscetíveis a infecções oportunistas e infecções virais. Então, paciente com HIV positivo, paciente sem tratamento oncológico e tudo mais. E vale lembrar também que o exame preventivo para as mulheres, né, o Papa Nicolau, ele também é uma forma de prevenir essas lesões que causam câncer, né, de colo uterino. Isso, exatamente. Então, é através daí, né? A gente, quando fala dessa prevenção primária, no caso da prevenção secundária, a gente fala sobre a vacinação, orientações, né, sobre hábitos de vida, hábitos sexuais, preservativo, e o rastreio populacional, em que a gente consegue detectar através do preventivo
as lesões na sua fase inicial, numa fase pré-câncer, numa fase pré-invasiva. Então, a melhor forma de prevenir o HPV é usar camisinha, a gente ter essa vacinação, né? Já que o preservativo ele não impede completamente. As lesões podem estar presentes também em áreas que não estão protegidas pela camisinha? A camisinha ela é o melhor método de proteção, que a gente chama de método de barreira, contra as doenças sexualmente transmissíveis. Mas, por exemplo, se você tiver exposição através do sexo oral e tudo mais, existe uma possibilidade também de contaminação. Tá? Porque a contaminação ela é via mucosas, tá bom? Secreções. Tá, infelizmente o nosso tempo terminou, doutor Gustavo, mas eu queria ainda pedir as suas considerações finais. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez aí o convite e as considerações finais são relacionadas a isso. Eu acho que essa conscientização, esse trabalho de vocês, ele é muito importante para mostrar que nós precisamos engajar as pessoas em relação ao HPV, nós precisamos diminuir o número de casos de câncer de colo uterino, nós precisamos mostrar a eficácia e a segurança da vacina. Então, aí mães, pais, as escolas, os profissionais de saúde, nós devemos, inclusive, estimular e ser proativos, né? Eu, numa consulta minha, eu oriento, você já foi vacinado para HPV? Não, então vacine. A gente tem mesmo que perguntar, fazer, de certa forma, alguma busca ativa em relação a isso. As pessoas confiem e procurem as unidades de saúde, que a vacina ela é gratuita e salva vidas. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.